Você tem liberdade nessa guerra interna. No final sou eu e você. Sim, Espírito de Deus, limpa a nossa ferida, Senhor. Sim, Jesus, só você é capaz, só você é capaz. Aqui eu venço os meus gigantes, minhas mãos são preparadas pra batalha. E eu entendo que já venci esta guerra. É só você que preenche. Aqui eu venço os meus gigantes, minhas mãos são preparadas pra batalha. Eu entendo que já. Se você tem um vazio no seu coração, só Ele pode preencher. Aqui eu venço os meus, minhas mãos são preparadas pra batalha. É só na tua presença. Aqui eu venço os meus gigantes, minhas mãos são preparadas pra batalha. E eu entendo que já venci essa guerra. Quebro o silêncio e sobre as montanhas. Vem vencer meu coração. Você tem liberdade nessa guerra interna. No final sou eu e você. Quebra o silêncio e sobre as montanhas. Vem vencer meu coração. Você tem liberdade nessa guerra interna. No final sou eu e você. Só você, Jesus, só você preenche o nosso vazio, Senhor. Só você preenche o nosso vazio. Nada, 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 nada. E quebra o silêncio, vem sobre as montanhas. Vem vencer meu coração. Você tem liberdade nessa guerra interna. No final sou eu e você. Levante suas mãos o mais alto que você puder. Continue adorando o Senhor, declarando essa verdade sobre a sua vida, pedindo para que o Espírito Santo toque você de uma forma especial. Que essa noite seja especial entre você e Deus. Que a glória do Senhor se manifeste sobre a sua vida no nome de Jesus. Que o favor do Senhor recaia sobre nós nessa noite, neste lugar. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade nessa casa. E que eu e você sejamos impactados pela glória de Deus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Dá um abraço aí, bem gostoso, quem está do teu lado. Isso, depois você pode se assentar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha aí para quem está do teu lado. Fala assim, ó, aproveita. Porque se você não começar a chegar mais cedo,
Você vai ficar sem lugar. E a prova vai ser no mês de abril, antes até do Face das Mulheres. Escreve o que eu estou te falando, não vai caber mais. Entendeu? Só para vocês terem uma ideia. Só vocês estão aqui, fora a galera que vai fazer o Face e que depois vai ter a recepção aqui, já não vai caber mais ninguém. Então provavelmente a gente vai abrir o terceiro culto, ou 9 ou às 10 da manhã, a gente está decidindo ainda. Amém? E nós já estamos orando, porque realmente eu acho que esse lugar vai ficar só para os jovens. E aí nós vamos pichar essas paredes aqui, vai ser uma loucura. Aí vão acabar de me internar de vez. Mas já estamos orando para Deus nos dar um lugar aí para no mínimo 1000 pessoas, em nome de Jesus. Quem está comigo aí, dá um glória a Deus. Aleluia. Então pode crer, porque esse ano vai acontecer em nome de Jesus. Amém, queridos? Essa noite eu quero falar para vocês sobre quando a tristeza bater. Quero falar o tema dessa mensagem, quando a tristeza bater. Eu não sei se você tem andado triste por alguma coisa, por algum motivo, mas nessa noite Deus vai libertar você no nome de Jesus, amém? Você vai aprender a identificar aquilo que você precisa fazer, aquilo que você precisa viver, para que você possa experimentar da parte do Senhor esse favor de Deus, amém, queridos? Então, para a gente não perder tempo, sem mais delongas, vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Salmo 42, versículo 1 ao 11, diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Verso 4: quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, em meio à multidão que festejava. Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua graça, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Concede-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite, esteja comigo a sua canção. E a minha oração ao Deus que me dá a vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esquecestes de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando e oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim. Perguntam-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Salmo 31, versículo 9, a parte B, diz assim: estou em desespero, a tristeza me consome a vista, e o vigor e o apetite. E Apocalipse 3:10, a parte B também diz: eu também guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo. Amém? Só até aqui. Eu quero falar rapidamente para vocês. Então, o que é tristeza? Tristeza é um sentimento intrínseco ao ser humano, e todas as pessoas estão sujeitas a ele. Tristeza é a ausência de satisfação pessoal, quando o indivíduo se depara com a sua fragilidade. E a nível de curiosidade e conhecimento, nem toda pessoa que está triste, ela acha-se em depressão. A tristeza natural é um estado momentâneo, e todavia a tristeza continuada pode se tornar uma grave enfermidade. E aí eu quero perguntar para vocês, você tem andado triste neste início de ano? Desde o início de ano até agora você tem andado triste? O que você está focando em sua mente no momento? O que tem roubado a sua atenção mesmo? O que você tem gastado a sua mente? Terceiro, seja sincero.
com você mesmo e me responda: o que você tem ganhado com essa preocupação ou com essa tristeza? O Salmos 13, versículo 2, a parte A diz: até quando terei inquietações e tristezas no coração, dia após dia? O salmista faz essa pergunta. E o verso 11 do mesmo Salmo 42 diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, pois Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Quando nós olhamos para o Salmo 42 e o Salmo 43, o salmista descreve com clareza a condição de muitos de nós aqui presentes nessa noite. E essa situação, ela é chamada de tristeza. Todos nós, em algum momento da nossa vida, ficamos tristes ou estamos tristes. Mas a Bíblia aborda esse tema com muita frequência. E ela sempre afetou a humanidade ao longo dos anos. E ela afeta nos dias de hoje. E por incrível que pareça, nós cristãos também somos atacados ou abatidos, às vezes, pela tristeza. Agora, o que você precisa saber com clareza é qual a motivação ou a razão da sua tristeza. Isso é muito importante, você identificar. Porque uma coisa é você estar triste por fatos naturais, não é? Porque eles geram tristezas. E eu anotei algumas coisas aqui para nós pensarmos juntos. Por exemplo, luto. Então você perdeu alguém que você ama, um familiar, um parente, um amigo, uma amiga, não é? Um pet, né? Você fica triste e tem direito. Você criou um vínculo, você teve uma atitude de emoção ali, foi uma troca, e isso fez com que você ficasse triste. Uma perda, por exemplo, a perda de um trabalho, a perda de, sei lá, de uma promoção, a perda de uma prova, um concurso que você se preparou e não conseguiu passar. Você também tem o direito de ficar triste. A injustiça, quando nós vemos uma situação que a gente sabe que é errado, sabe que você não tem muito o que fazer, e aquilo te consome, né? Porque quando nós temos nosso coração em Deus, automaticamente nós temos sede de justiça, né? É necessário ser feita a justiça. Depois também pela saudade. Às vezes você lembra de alguém e você manda uma mensagem, liga, né? Eu sou assim, se eu tenho saudade de alguém, eu ligo na hora. Ligo mesmo, quando eu tiver, paro o carro, paro o que eu estiver fazendo e eu quero falar com aquela pessoa que eu tenho saudade. E outros problemas, por exemplo, pessoais ou familiares, né? Estava se preparando para vir para o culto, aí houve uma discussão lá na sua casa, por uma bobeira, e aquilo te entristece, né? Às vezes a gente sabe que está fazendo errado, mas a gente persiste, porque nós não queremos ficar por baixo, por conta do orgulho e tantas outras coisas, e acabamos machucando outras pessoas, porque nós sabemos machucar as pessoas com as palavras, não é verdade? E também poderia se encaixar aqui uma desavença relacional, né? Então, nesses casos que eu compartilhei com vocês aqui agora, a raiz, se ela for controlada, se você conseguir entender que todo mundo é passivo de passar por isso, então essa tristeza ela vai passar logo, entendeu? Porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem por onde? Vem pela manhã. Então é natural, mas a gente também tem que pôr um ponto final, não é? Tem que pôr um ponto final e temos que seguir a nossa vida, senão nós vamos ser acometidos por muitas coisas. Agora, quando a tristeza tem como raiz, e eu vou repartir com vocês aqui de novo, por exemplo, raiva, amargura, inveja, medo, rebeldia, desobediência, insatisfação, pecados, caprichos pessoais, frustrações egoístas, disciplina espiritual, então ela precisa ser encarada e precisa ser tratada. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Vai passar o tempo e, pelo contrário do que você imagina, o inimigo vai usar essa situação para tentar destruir você, destruir a sua vida. E aqui é que a porquinha começa a torcer o rabo, não é não?
Porque nós precisamos ter os nossos olhos voltados para quem? Sempre para Deus. Mas nós temos vivido, e a própria pastora Renata falou aqui durante a ceia, um moralismo mentiroso, um conservadorismo não real, onde as pessoas, elas de fato, elas querem ter os seus egos massageados, mas isso não vai fazer com que você mude, que você se transforme numa pessoa melhor. E Jesus, Ele quer que você se transforme em alguém melhor. Ele quer que você realmente viva e glorifique o nome dEle. Mas você precisa admitir que você precisa de ajuda nessas áreas, né? Às vezes o que está faltando para nós aqui é um domínio próprio. Só que presta atenção, se você não cuidar disso, se você fazer de conta que isso não é com você, ou que a vida é assim mesmo, você é assim, provavelmente no futuro bem próximo aí, você vai ter uma depressão. Então eu quero falar para você aqui 6 ações ou 6 atitudes que você precisa tomar para que você possa vencer então essa tristeza no seu coração. Em primeiro lugar, você precisa direcionar sua dependência única e exclusivamente a Deus. Não pode depender de pessoas. Você não pode depender emocionalmente de uma outra pessoa. Você não pode depender de você mesmo. A Bíblia diz lá no livro de Jeremias: maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força. Então Deus está usando o profeta Jeremias para dizer que eu e você somos muito pequenos para achar que nós temos a solução para os nossos problemas. E é por isso que a tua vida está do jeito que está, porque você não convidou Jesus para cuidar realmente de você. E o que é pior, às vezes a gente até convida Jesus, mas a gente se acha esperto demais. A gente acha que nós sabemos mais que Deus. E com isso, quando eu sou dono de mim mesmo, então Deus não tem espaço para Ele poder agir. Salmo 42, versículo 1 diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. Eu quero convidar você nessa noite então, para que você olhe para Deus e foque nele, e dê a Ele sua atenção de forma dependente. Deus quer que eu e você possamos de verdade depender dEle. Agora, quando nós focamos em pessoas, nos problemas, no passado ou em nós mesmos, isso não vai resolver a sua tristeza, ela só vai aumentar. Porque todos vocês, inclusive eu que estou aqui falando nessa tribuna, eu posso te decepcionar em algum momento. Eu não sou perfeito, e longe disso. Cada dia mais eu quero reconhecer que eu sou totalmente dependente de Deus. Eu não posso deixar com que a minha vida faça com que eu pense que eu seja alguma coisa diante do Senhor. Literalmente, se Deus me desse a oportunidade de ser um porteiro no céu, eu já ficaria muito feliz. De verdade. Porque a coisa mais incrível que já aconteceu na minha vida é ter quem? Jesus. Agora, olha que interessante. Davi, em um momento semelhante, ele disse algo que nós podemos aprender com ele. Está lá em Salmo 116, os versículos 3 ao 6, diz assim: as cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então, olha a ação de Davi: eu clamei pelo nome do Senhor. Eu vou parar um pouquinho aqui e já vou continuar. Mas sabe o que a gente faz? A gente vai para a internet. A gente fica atormentando as outras pessoas que não tem nada a ver com os problemas que você arrumou para a sua vida. E o que é pior, se você quisesse mudança, você não está vivendo do jeito que você está. E eu fico impressionado que algumas pessoas, elas se tornam dependentes das outras porque ela não é capaz de acreditar nela mesma. Acreditar que através da vida dela, ela pode conquistar coisas e ser uma pessoa melhor. Mas nós estamos tão dependentes e tão fracos de Bíblia e não sabemos nada a respeito de Deus, que nós achamos que o nosso problema é o pior problema do mundo. E por isso nós vamos se esvaindo numa tristeza ao ponto de você ter o quê? No futuro próximo, uma depressão. E pode ter certeza que se você morrer, talvez vão lembrar de você na primeira, na segunda semana, e depois nem vai lembrar da sua existência mais. Então Deus está dizendo para mim, para você, que você precisa fazer o quê? Confiar nele. Diga comigo bem forte: eu preciso. Mais forte, diga: eu preciso confiar em Deus. Diga: eu preciso. Diga: clamar a Deus.
Veja o que Davi fez, ele clamou pelo nome do Senhor, e ele disse: livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso, é justo, e o nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem força, Ele me salvou. E aí sabe o que você faz? Sai parecendo um louco, gritando, chorando, esperneando, tomando decisão tudo errado, mudando, vendendo, brigando com as pessoas. Quando o seu emocional acalmar, você vai ver o tanto de M que você fez na sua vida e que não precisava ter feito se você tivesse voltado o seu coração para quem tem poder de resolver realmente os seus problemas. O nome dele é Jesus. Ou você direciona a sua vida para Deus, ou vai direcioná-la para a carne, para o diabo, para o pecado, para o mundo e para você mesmo. Né? Você não veja como que o conselho de alguém traído é o quê? Vai lá e trai também. Já viu isso aí? O conselho de uma pessoa que é do mundo é assim: você foi traído, vai lá e trai também. Ele ficou com 10, fica com 20. Como se você ir para a cama com 20 pessoas fosse tirar a dor que está dentro do seu peito, do seu coração. Ei, isso não vai mudar. Isso não vai sair. Mas se eu for embora de Guarapuava, se eu for embora para os Estados Unidos, eu vou viver uma outra vida. Você não vai, porque esse fantasma vai te acompanhar por onde você for. Você precisa entender que Deus te dá uma chance, e você tem que fazer valer a palavra que Ele já liberou sobre a sua vida. Você precisa depender única e exclusivamente de Deus, única e exclusivamente do Deus Todo-Poderoso. Eu e você precisamos depender do Senhor. Afinal de contas, se nós não dependemos dele, nós estamos dizendo: Senhor, eu vou fazer da minha vida aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. E aí Deus não tem parte nisso. 2, quando a tristeza bater em seu coração, você precisa reafirmar sua fé no Deus vivo. Vamos repetir isso junto comigo? Diga: reafirme sua fé no Deus vivo. Diga mais uma vez: reafirme sua fé no Deus vivo. Salmos 42, versículo 2 diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Ele faz uma pergunta. E eu quero dizer uma coisa para você: só existe um Deus vivo. Só existe um Deus vivo, não existe deuses. Não existe filosofias diante de Deus, filosofias pagãs, mentirosas, mundanas. Porque nós nunca queremos acreditar que o problema que nós estamos metidos somos nós mesmos que trouxemos para nós. Você entende que ninguém faz com você aquilo que você permite que a pessoa faça? Pastor, o meu trabalho está muito pesado. Você está lá por quê? Porque se eu sair de lá, eu não vou conseguir manter o padrão que eu tenho. Então você não está preocupado com o teu trabalho, você está preocupado com o teu padrão que você tem. Porque se você estiver preocupado com a tua alma, você vai fazer qualquer coisa, mas você não vai passar por aquela humilhação que você está passando. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Sim ou não? E não adianta, gente, esse negócio de vir para frente na hora do apelo, entregar a vida para Jesus e ficar com essa vidinha sem vergonha, quando sai daquela porta para fora, tu não vai ser salvo. Porque a condição de Cristo em mim é eu mudar de vida. Mudar de vida. Quando eu tenho um encontro com Deus, eu sou atropelado por Deus, e a minha vida tem que ser nova. Nova vida. Cristo em mim é nova vida. Não importa quem seja a pessoa, não importa quem fala no nome de Deus, nós temos que olhar para a vida da pessoa. Se ela não tem vida, se ela não tem testemunho, não ouça o que ela tem para te dizer. Porque a palavra de Deus não mudou, ela continua sendo a mesma. Não se iluda, não se iluda. Os influenciadores de hoje têm determinado uma boa parcela da conduta de pessoas do Brasil inteiro. Essas pessoas não sabem nem quem você é, não sabem sequer da sua existência, mas você está se guiando pelo caminho errado, porque a palavra de Deus ela não mudou, ela permanece hoje e ela vai permanecer para quê? Para todo sempre. Diga comigo bem forte: só existe um Deus. Mais uma vez, que isso aqui não foi forte. Diga: só existe um Deus.
Apocalipse 4, verso 11 diz: Tu, Senhor, és Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Ah, mas eu gosto de ler um horóscopo, pastor. Deus não tem nada a ver com isso. E o povo perdeu a noção. Eles começam a me seguir lá no Instagram e está escrito lá: fulano de tal, aquariano. Eu falo, que diabo que é? Será que é de um outro planeta, aquariano? Aí fui descobrir, você nasceu em qual mês? Ai, você é do signo de Capricórnio? É por isso que a gente não dá, porque eu sou de Libras. E você é de peixe com ascendente no Satanás. Não era para rir, era para chorar. E depois, a paz do Senhor, irmão. Pai do Senhor, você é louco? Entende? Nós estamos cada vez mais rasos de Bíblia. É a Bíblia que vai fazer com que você tome um rumo na sua vida. Se você ouvisse a mensagem de domingo e praticasse, nós não teríamos nem que fazer gabinete às vezes. E lógico, eu amo fazer gabinete, não é para você não fazer, mas presta atenção. Meu Deus, você tem que aprender o quê? A viver o que está na palavra. Ontem, aqui na nossa celebração a live, eu assumi um compromisso com os jovens adolescentes e nós estamos lendo a partir de hoje, primeiro carta de João e segunda carta de João. Sabe por quê? Esses dois livros falam da conduta daquele que tem Cristo. Aí sabe o que a sociedade ensina aí? Eu me converti, pastor, agora eu não fumo mais, eu não bebo mais. Você acha que Jesus morreu na cruz para você não beber e não fumar? Você está de brincadeira comigo? Você deve estar com alguma gozação. Eu não sei que pastor que você ouviu até hoje, mas você só pode estar numa piada dessa. A mesma Bíblia que fala sobre isso, fala de mentir, fala de comer demais, fala de ter balança desonesta, fala de controlar a raiva, fala de ser cheio do Espírito Santo. E por que isso a gente não pratica? E depois tem pessoas que falam para mim: pastor, mas é meu jeito. Tu vai para o inferno com esse teu jeito aí, porque Cristo não compartilha dessas atitudes. Você entende que quando nós falamos que entregamos a nossa vida para Jesus, as pessoas que nos cercam têm que ver em nós algo diferente. Ela tem que ver que você foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Ei, não adianta você se iludir, não adianta se enganar. E pode ter certeza, eu vou ter 200 anos, se Deus permitir, o discurso não vai mudar, porque a Bíblia é a mesma. Você foi feito para adorar a Deus. A sua alma e a sua vida precisam disto. E você somente será saciado quando você adorar a Deus. Adorar não tem a ver com cantar. Adorar não tem a ver com ser afinado. Adorar, mas eu não tenho nenhum instrumento. Quem falou isso para você? Adorar é viver uma vida que glorifica Jesus. Irmãos, nos últimos casamentos, aqui em Guarapava não aconteceu ainda. Eu não fui. Porque você está indo numa festa de crente que é pior do que o que era esse lugar aqui. Se vocês não sabiam, isso aqui era uma tilanguice dos infernos. Até vira para quem está do teu lado e fala: quando você não conhecer Jesus, você veio aqui, você está em pecado, pede perdão para Deus. Fala aí. Porque o camarada ter coragem de pagar para entrar no que era aqui, sangue de Jesus tem poder. Nós encontramos aí calcinha, camisinha, fio dental, até RG, queria postar. Achei lá essa RG da irmã, aleluia, a irmã estava lá, adorando o Satanás. E aí as nossas festas, que se dizem cristãs, elas são mais mundanas do que o mundo. Porque o mundo faz sem conhecer, mas você já devia saber o que é certo e o que é errado.
Você entende? De verdade, do fundo do meu coração, eu queria vir aqui e falar: ô Espírito Santo, deixa eu falar que esses caras vão decolar. Deixa. Daí ele fala para mim: se atreva, faça isso. Porque não dá. As trevas não andam com a luz. Não adianta fazer uma oração do Pai Nosso, fazer o sinalzinho da cruz, botar a mãozinha, pagar promessa e mandar a mulher catar coquinho lá na esquina. Não adianta viver uma vida que agrada o pastor, que talvez a liderança ali, mas você e Deus sabe que você não é nada assim. E você sabe o que mais me envergonha? É as pessoas que estão chegando na igreja, novas, convertidas, conhecendo a Jesus, se decepcionando com um nego velho de igreja, o tal do museu de igreja. Eu estou há 30 anos, pastor. Aleluia. Parece que o Munhá está dentro dele. Ele fala com a boca assim, senão o Munhá sai para fora. Quem não sabe o que é Munhá, vai no Google que vocês vão achar. Lembra do Munhá? Lembra do Thundercats? Tem gente que é muito nova, nem sabe o que é Thundercats. Procura lá que você vai ver no Google. O que eu estou querendo dizer com isso? Tempo de igreja não significa nada. Sabe o que significa? Viver. Em nome de Jesus, viva o Evangelho. Em nome de Jesus, viva o Evangelho. Se você está triste, é porque você não está buscando quem você tem que buscar: Jesus. Sabe o que eu fico pensando? Eu tenho dito para a Renata, e o meu coração chega a queimar. A igreja cresceu, e se eu não me cuidar, daqui a pouco eu vou ficar que nem um louco, bombeiro, apagando incêndio de todo mundo. E o diabo está fazendo isso aí para roubar o meu tempo com Deus. Mas o que me trouxe até aqui é o meu tempo com Deus. Eu não posso abrir mão do meu tempo com Deus. Tem muita gente querendo resolver o problema dos outros na força. Sabe o que vai acontecer? Não vai chegar a lugar nenhum. Porque Deus é um Deus de verdade. Eu tenho falado isso direto. A Bíblia diz que enquanto você dorme, Ele acrescenta para você que o ama de verdade. Daniel capítulo 3, verso 28. Olha o que disse um dos reis mais poderosos que já existiu na terra. Ele diz o seguinte: o rei Nabucodonosor diz: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Um ímpio falando de alguém que foi fiel, que decidiu morrer, mas não se contaminar. Eu não sei, de verdade eu não sei. E alguém diz assim: pastor, o irmãozinho acabou de chegar na igreja, está lá no louvor, né? Me prova na Bíblia que existe ministério de louvor. Me prova. Me mostra na Bíblia que existe. Agora é engraçado, nós vamos começar aqui com as audições. É óbvio que a gente vai fazer isso. Porque para cantar e tocar tem que ter talento. É óbvio. Se não tiver, tem que estudar para aprender. Todo mundo pode aprender, mas tem que se dedicar. Agora, por que no ministério de intercessão não vai ter a procura que tem para o louvor? Veja a diferença. A Bíblia diz que eu e você devemos orar sem ser. Jesus passava noites inteiras orando. Por que você não ora? Mas ficar no Instagram vendo o comprimento da saia das irmãs, você é perito em fazer isso. Viu, deixa eu te falar, você não precisa fazer isso mais não, porque o diabo já faz, tá bom? Você não precisa fazer mais isso. Nós estamos preocupados com a vida dos outros. Jesus diz: ei, você quer tirar o cisco do olho de alguém enquanto tem uma trave no teu? Irmãos, em nome de, vou me ajoelhar aqui, em nome de Jesus, pelo amor de Deus,
Em nome de Jesus, muda a sua vida. Muda a sua vida, por favor. Ame o Senhor. Pastor, eu quero ser como Jesus. Comece a orar como Jesus. Vá para o seu quarto, se feche lá e só saia de lá a hora que Deus falar com você. Mas não diga que Deus falou com você. Ao longo desses anos, toda pessoa que quer ser aprovada por alguma coisa em um outro lugar, ela chega para o pastor e diz: pastor, Deus falou comigo, e agora eu vou fazer isso. Cara, se Deus falou com você, quem sou eu para falar alguma coisa para você? Mas é porque nós se escondemos na religiosidade. Sabe por que essa tristeza está tomando teu coração? Porque você não está gastando tempo com Deus. Gastar tempo com Deus. Diga comigo, gastar tempo com Deus. Mais forte, diga gastar tempo com Deus. 3, quando a tristeza bater no seu coração, você precisa entender que o motivo de suas lágrimas pode ser uma provação. Ninguém mais fala em provação hoje. Já reparou isso? E aí a provação, a pessoa fala: está repreendido, pastor, em nome de Jesus. Eu não. Jesus morreu na cruz por mim. Filipenses diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meu Deus, eu lavaria minha boca com sabão. Quem falou isso foi Paulo. Você está se comparando com Paulo. Quando que você fez um bolo e levou para o vizinho seu que mora aqui em Guarapuava, que não conhece a Jesus, ou no seu apartamento, ou no seu bairro? Você mora lá há 700 anos, as pessoas que moram perto de você nem sabem o teu nome. Você é o primeiro a criticar dízimo e oferta na igreja, mas você quer um ar-condicionado, você quer uma cadeira confortável, mas você é o primeiro a não contribuir. Como que a pessoa tem coragem? Ela só quer usufruir, mas ela não tem coragem de assumir o seu papel diante de Deus. Olha o que diz a Bíblia, Salmo 42, verso 3 diz: minhas lágrimas têm sido meu alimento, de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Jesus falou desses tipos de pessoas quando contou a parábola do semeador. Está lá em Lucas capítulo 8, versículo 13, que diz: creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Esse é o evangelho da verdade. Terá momentos na sua vida que você vai passar por luta, sim. E só vai vencer quem permanecer fiel. Sexta-feira agora, como vocês sabem, toda sexta nós vamos lá no hospital. E agora tem até que fazer escala de tanta gente que quer ir. Glória a Deus por isso. Mas dessa vez foi especial, porque nós pudemos ir numa outra parte do hospital que nós não fomos, que nós não tínhamos ido ainda, que é a maternidade do SUS. E quando a Renata teve o nosso segundo filho, foi na época do Covid, da pandemia. Eu não vou entrar nessa história, porque senão eu vou perder o foco da meada aqui da palavra de Deus, que Deus colocou no meu coração falar com vocês. Mas foi nesse lugar que o meu filho nasceu. Foi ali que o Mateus nasceu, porque diagnosticaram ela com Covid, e quem tinha Covid tinha que ficar o quê? Separado da maternidade, que é onde a gente entra para cantar. Mas lá embaixo eu não tinha ido de verdade. E dessa vez a Gé disse que a gente podia descer, e nós fomos, chegamos lá. As mães que estavam lá, aflitas por causa daquelas que iam ter o filho pela primeira vez, e as outras que os filhos estão na UTI, desesperadas, sem saber se os filhos vão sair de lá com vida ou não. E pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque eu vivi isso dentro da minha casa. O nosso segundo filho, o Mateus, ele nasceu prematuro, de 29 semanas. Quantas vezes eu cheguei lá e eu olhava ele e eu dizia: Deus, eu acho que eu não vou levar meu filho embora. E eu chorava por isso. Agora, pensa bem, eu tenho dedicado a minha vida ao Senhor. Por que Deus permitiu que eu passasse o que eu passei? Será que Ele não me ama? Será que Deus voltou as costas para mim? Será que eu fui injusto com Deus? Será que eu fiz alguma coisa que eu desagradei o coração de Deus? Não! Existem momentos na sua vida que Deus quer te levar num outro nível, mas para isso você precisa ser fiel no meio do fogo, porque é o fogo que purifica o homem.
É o fogo que vai fazer a distinção daquilo que é puro e daquilo que é impuro. E é quando vem a provação que algumas pessoas, se não a maioria, desistem no meio do caminho. Jesus disse: eles creem durante algum tempo, mas depois desistem. Você é daqueles que só confia em Deus na hora da paz, da festa, da alegria, da vitória, do nascimento? Ou só na hora que está dando tudo certo? Você é daqueles? Quero perguntar para você: você só está feliz quando as coisas estão boas para você? Quando as coisas dão errado, a primeira coisa que você faz é não vir mais na igreja. Quando as coisas dão errado, você não quer mais ir na célula. Quando as coisas dão errado, você quer tratar mal a tua mulher, maltratar o teu filho, maltratar o teu esposo, porque as coisas estão dando erradas. É a hora que você temos que ser o quê? Fortes. E eu quero perguntar para você: qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Que você não foi para o stories do Instagram botar uma carinha de tristeza e dizer assim: tem mais alguém assim hoje? Um bando de imbecil começa a compartilhar aquilo, e a pessoa se sente amada porque compartilharam um story que ela está dizendo que está mal. Pelo amor de Deus, não faça isso. Por que você se expõe? O que você ganha com isso? Quem te ensinou que isso vai fazer com que você chegue a algum lugar, meus queridos irmãos e irmãs? Hebreus capítulo 3, verso 8 diz: não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, porque são nessas horas que nós se voltamos contra Deus. Então, na verdade, a minha conversão nunca foi por Deus, mas foi por aquilo que eu queria conquistar nele. Porque se ele não faz o que eu quero, então eu vou para outro lugar. Não, meu irmão. Você vai permanecer na rocha que é Jesus Cristo de Nazaré. Aconteça o que acontecer, você vai permanecer em Cristo Jesus, porque Ele sim tem um propósito e um plano poderoso para a tua vida. Louvado o nome do Senhor. Nunca feche o seu coração para Deus e para as pessoas, porque o próprio Deus nos promete lá em Tiago 1, versículo 12, diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E a minha pergunta para você é: você ama Jesus? Você ama Jesus de verdade? Você realmente tem Jesus no seu coração e você celebra o que Ele é para você? Ou você está mais preocupado com o que as pessoas dizem ao teu respeito? Ah, pastor, porque a pessoa falou. Quem é a pessoa? A pessoa morreu por você? Ela entregou a cruz? Ela se entregou na cruz por você? Ela pagou um boleto teu por acaso? Quando você estava na M, rasgado no meio, perdido, alguém foi lá, estendeu a mão para você e tirou você de lá? Ninguém nem lembrou da sua existência. Quantos estão perdidos fora da igreja por causa de pessoas que frequentam a igreja e que têm a boca maior que a língua? Só que pode prestar atenção: ou nós mudaremos, ou nós vamos ter que dar conta para Deus de cada alma que se perdeu por causa dos seus achismos, dos seus preconceitos. E depois vem com esse papinho aí: santidade. O cara não fuma, pastor, ele não bebe. O que adianta? Não dá, gente. De verdade, não dá. Nós urgentemente temos que voltar os nossos olhos para Deus. Eu, Eric, falo e não posso fazer nada por você. Vocês sabem quanto tempo eu estou falando aqui que eu queria entrar na PIG, na PEG, na 14ª? Quanto tempo? Essa semana a gente conseguiu ir. Até vou contar a história. Você me autoriza, bonitão? Então tá bom. Se autorizou. No primeiro culto eu contei sem autorização. Agora nesse eu pedi autorização, beleza?
Até porque está filmado. Está filmando, né? O pessoal da nossa comunidade online. Até esqueci de cumprimentar vocês. Obrigado aí pelo carinho, por compartilhar essa palavra por tantos lugares no mundo inteiro. Deus abençoe vocês. Quinta-feira à noite nós fomos lá para a PEG. E aí você tem que fazer o cadastro certinho e tal. E nós fomos como convidados. E aí chegamos lá, eu, a Renata e o Lucas. E o Lucas levou o carrão para poder tocar. Só que o Lucas, né? Ele foi de bermuda. E lá não pode entrar de bermuda. Aí chegamos lá na porta e tal. Daí o policial falou, viu? Mas o rapaz aí não pode entrar. Ele está de bermuda. Eu falei, mas daí vai me quebrar, porque é o batera. O cara que vai me ajudar ali na percussão. Daí ele falou, não, mas eu gostei de vocês, todos são gente boa. Eu vou arrumar uma calça para ele. Adivinha a calça que arrumaram para ele? Ele ficou parecendo um legendário, vocês já sabem, né? A cor do legendário. Catou o carrão. Fomos lá para falar com o pessoal que está lá, recluso. E aí foi muito engraçado. A professora falou, mas aquele detento ali que está tocando tarrão. E aquele detento que está com barba. Será que esqueceram de passar a máquina nele? De verdade, ela pensou isso mesmo. Tirando aqui o momento de brincadeira, foi incrível o que Deus fez. Porque nós começamos a cantar sem caixa, sem nada, só no gogó. Nós não sabíamos como é que era, então a gente não queria passar nenhuma vergonha, fazer o que tem que ser feito. E ali houve uma conexão do céu entre as nossas vidas e aquelas pessoas que estavam lá. Tanto é verdade que quando foi 8 e pouquinho, nós terminamos. E aí eles falaram assim, ô pastor, o senhor pode ficar até 8h30. Pô pastor, foi muito bom. E aí começaram a chegar alguns e o senhor não pode orar por mim, por favor. E nós ficamos orando ali com as pessoas. E depois reuniu um grupinho e eles disseram, pastor, por favor, volte mais vezes, nós gostamos muito. Eu creio que um dia eu vou sair daqui e eu vou lá poder te dar um abraço. Meu irmão, isso é evangelho de Jesus. Porque a Bíblia diz, Jesus diz, eu estava preso e você foi me visitar. Amém? Jesus não falou, você subiu no altar e... O pastor Mirim, e o povo acredita, cara. Meu Deus do céu, eu não consigo acreditar. Olha o que Paulo diz. Não dê poder, autoridade para um neófito, alguém que ainda é novo. Não é porque não pode, é porque ele pode cair na mesma tentação que Satanás. Vocês não entendem. Não é porque a criança não pode falar, é muito pior que isso. É fazer que reconhecimento na hora errada, aquilo cresça no coração e ela se torne semelhante ao diabo. E essa semana está aí, ó, o profeta Mirim na internet, ó. Olha o Pix. É só escrever aqui no direct, ó. Profecia. É isso que nós estamos criando, por causa da nossa imaturidade com relação à palavra de Deus. Meu irmão, gaste a sua vida fazendo o que Jesus disse que você tem que fazer. Eu tenho convicção que a nossa igreja vai ser muito grande, lógico que eu tenho. Nós já estamos vivendo isso. Mas olha para mim, se o preço for perder o caminho, Jesus alimenta uma multidão de quantas pessoas? Olha o medo de falar, pode falar. De quantas pessoas? Todo mundo tinha que falar, né? Diga comigo, 5.000. Mais forte, diga 5.000. Fora os homens, fora as mulheres e as crianças. Amém ou não amém? Mas ele deixa os 5.000. E vai cuidar de quantas pessoas? De 12 pessoas. E um só fazia lambança, vocês sabem quem é? Porque Jesus não está preocupado com o número.
Mas Jesus quer gastar tempo com pessoas que glorificam. Sabe por que nós estamos dando nosso sangue para fazer o face a face de homens casados? É para que o teu casamento seja restaurado. É para que o teu marido se torne uma bênção, tua esposa se torne uma bênção, que vocês voltem a ter lua de mel de novo. Amém? E se tiver sem dinheiro, vai lá no Jordão mesmo, deita numa pedra daquela lá e fica lá tomando um sol lá, tomando um sucão de laranja, olhando para aquela carinha gorda dele e falando: ai meu amor, que bênção essa igreja, né? Aleluia! O importante é que você vai viver os melhores anos da sua vida, em nome de Jesus. A sua família vai olhar para você e vai falar: o que aconteceu com vocês? Vocês estão diferentes, vocês estão com um brilho diferente no rosto. Eu quero isso para a minha vida. E quem tem poder de fazer isso é o Espírito Santo de Deus. Ou vocês acham que nós íamos fazer todo esse esforço para a gente poder levantar uma grana? Se você pensa isso, está bem complicado para o seu lado. Porque você não entendeu nada. Irmãos, do fundo do meu coração, o que eu quero dizer para você? Que a tristeza que está afligindo a sua alma é porque você mesmo tem dado vazão para que ela se apodere dos teus sentimentos. Vamos ver isso mais profundamente. 4. Pare de remoer seu passado. Salmo 42, versículo 4 diz: quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com os cantos de alegria, de ação de graça, em meio à multidão que festejava. E aí você conhece alguém que fala assim: ah, se eu tivesse. Ah, se eu não tivesse. Conhece alguém assim ou não? Vocês conhecem? Você já andou com alguém que passa num lugar aqui em Guarapuava e fala assim: ô pastor, isso aqui já foi tudo meu, tá? Foi da minha família. Aqui, ó, aquele quarteirão inteiro. Mas hoje não tem nada. É a vida, né, pastor? A vida. Você conhece alguém assim ou não? Você é desse jeito? Saudosista? Gente, não existe se eu tivesse. Se existisse, os problemas de todos nós estariam resolvidos. Por que você gasta força naquilo que não tem como mudar? Toda vez que Satanás vier lembrar do teu passado, você tem que lembrar do futuro dele. Vamos falar isso junto comigo? Diga comigo assim, mas bem forte. Vamos lá, toda vez. Não, ficou horrível, vai lá de novo. Toda vez que Satanás vier te lembrar do seu passado, lembre-o do seu futuro. Todos os fatos que contribuíram de alguma forma positiva para formar a sua vida, incrível, os seus erros, já foi. Já foi. Ninguém aqui tem moral para falar de qualquer coisa do passado de alguém. Mas sabe o que a gente faz? A gente destrói o nosso casamento. Às vezes a pessoa está vindo na igreja, a gente destrói a pessoa por... eu queria falar, se fosse strong hoje eu ia falar, mas não posso. O povo vai ficar muito escandalizado. Por coisas que você mesmo fez e não quer ser responsável. Entendeu ou não entendeu? Sim ou não? Eu já contei a história do barquinho para vocês que eu roubei quando eu era criança. O que meu pai fez? Me deu uma surra inesquecível. Quando que eu roubei alguma outra coisa de alguém? Nunca mais. Mas agora eu podia ficar dodói e falar: ai gente, sabe por que eu sou assim? Meu pai, ele me espancou, porque meu pai era um sanguinário. Eu estou preso lá, eu estou naquela cadeia, ninguém me tira, minha vida é assim, por isso eu maltrato as pessoas. Você tem que me entender. Olha a minha vida, vai te lascar. Até quando você vai ficar vivendo daquilo que não tem como mudar? Já foi, meu Deus. Até quando você vai ficar sofrendo por algo que não tem como mudar? Mas Jesus diz que do teu passado Ele não lembra mais.
Se Jesus, que Jesus não lembra do teu passado, quem é a pessoa para lembrar do teu passado? Quem é que pode olhar na tua cara e falar: você não vale nada, eu te conheço? A não ser que suas práticas continuem as mesmas. Deuteronômio 28, a Bíblia vai dizer que aqueles que reproduzem os padrões errados, a maldição vai acompanhar até a 4ª geração. Mas aqueles que entendem a lei do Senhor e mudam suas condutas, sobre a sua vida virá uma bênção até a 1000ª geração. Amém ou não amém? Eu converso com algumas pessoas, sabe o que ela fala para mim? Ai, pastor, a psicóloga falou a mesma coisa. Quase que eu falei: passa o meu 600 para cá, porque a psicóloga paga. E a psicóloga não é que nem eu, ela olha, viu, deu a hora, tá? Tem um outro cliente, vai, tchau, semana que vem a gente se fala. E o pastorzão aqui, Deus que ajude. Agora a povo não é assim? Deus que ajude, pastor, Deus que ajude. Vai lá, larga uma bucha desse tamanho para mim, Deus que ajude, viu, pastor? Glória a Deus. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, você parece que tem 9 anos. Você está se comportando como se fosse uma criança. Levanta desse lugar, em nome de Jesus. Eclesiastes capítulo 7, versículo 10 diz: não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Ei, se foi bom ou se foi ruim, ficou lá atrás. O que importa é que Cristo tem uma novidade de vida para cada um de vocês a partir de hoje. Se levante em nome de Jesus. Se levante e tome uma atitude na tua vida. Eu já falei isso aqui e agora está sendo até televisionado. Olha como que deu uma aumentada ali. Record. O que eu passei na mão dos meus familiares. Minha mãe até hoje não gosta que eu falo disso. Eu falo, lógico, com muito respeito e carinho que eu tenho pela senhora. Não foi a senhora que passou. Eu sei as humilhações que eu passei na vida. Eu sei as vontades que eu tive de ter as coisas e não podia. Às vezes que me chamavam de nó cego, eu nem tinha nada a ver com a história. Mas a Renata sabe, até hoje eu não abro minha boca para me defender. Porque quando você fala de mim, você fala do próprio Deus, você vai ter que prestar conta para Ele. Eu falo o que você quiser de mim. Eu não tenho que dar satisfação da minha vida para você, mas eu tenho que dar satisfação da minha vida para Deus. É pesado, não é? Mas a vida é assim. Quando eu estava dormindo na sarjeta, debaixo de um motor de um carro, para se esconder do frio, quem foi levar um cobertor para mim? Quem passou na rua e disse: Jesus pode mudar a tua história? E agora, depois que está tudo bem, que é isso? Você chegou muito tarde. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu quero que você tome a mesma atitude na tua vida. A minha vontade era pegar vocês e chacoalhar, levantar e falar: acorda! Acorda em nome de Jesus! Para com isso! Levanta! Muda daqui para frente! Não importa o que você fez, porque pecado é pecado. O único pecado que não tem perdão é você falar de uma obra que o Espírito Santo está fazendo e dizendo que aquilo é o diabo que está fazendo. Não precisa nem orar, porque não tem perdão. Então cuidado. Agora do resto, não importa o tamanho, o que for, se você mudar de vida. Jesus diz que vai e não peques mais. Porque quem sofre é a pessoa. Quem padece é a pessoa. Amém ou não amém?
Penúltimo. Diga comigo: renove sua esperança em Deus. Com Deus você nunca pode perder, porque Deus, Ele jamais vai te abandonar. E Ele jamais vai deixar você para trás. E Ele vai mais te decepcionar, jamais. Eu estou bem feliz com muitos irmãos aqui da igreja, porque tem alguns que, além de pagar alface, pagaram para outras pessoas. Teve gente que pagou a dele e pagou mais duas. Teve gente que pagou a dele e pagou mais três. Porque aqui nessa igreja ninguém fica para trás. E é isso aí. E eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas que têm entendido isso, porque o reino de Deus se faz assim. Agora, aprenda uma coisa na sua vida. Leve isso para você. Coloque isso no fundo do seu coração. Deus jamais desampara você, abandona você. Na verdade, você precisa renovar a sua esperança em Deus. Agora, a minha pergunta é: você está triste e você está com a sua esperança em coisas, por exemplo, quitação da sua casa própria? Porque quando eu quitar minha casa própria, pastor, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Você está pensando em atrelar a sua felicidade à tão sonhada aposentadoria? Porque daí quando eu me aposentar, eu vou ter tempo para fazer as coisas para Deus. No dinheirinho do processo que vai sair, porque se sair aquele dinheiro lá, minha vida vai mudar. No meu casamento, não, irmão, irmã, você tem que colocar a tua esperança em Deus. Não faça isso. Não confie em você mesmo. Não espere nada de ninguém. Deixa ser surpresa para tudo. Eu descobri, falei para Renata, né? Semana que vem é meu aniversário, se não me falha a memória. Eu falei: amor, eu descobri o que eu quero de presente. Ela falou: o quê? Eu falei: um machado. Como assim? Eu falei: porque agora você é um viking de verdade. Vou cortar a lenha lá no fundo de casa. Rapaz, esse final de semana foi especial. Botei o fogão a lenha para funcionar. Na primeira eu errei, foi um fumaceiro dentro daquela casa, que a Renata saiu e falou: nossa, que cheiro de índio. E eu demorei para entender que era o cheiro do índio. E se afunar e me prender, minha esposa vai lá e me solta, porque ela é advogada. A bendita fumaça, ela saiu com essa. Daí hoje eu acordei mais cedo, preparei os gravetos, taquei fogo, cara, que delícia. Fiz amendoim. Hoje eu fiz um arroz carreteiro para o almoço. Nem o cachorro comeu porque não sobrou. Sentar com a minha família na mesa, do lado daquele fogão a lenha, não tem preço. Não tem preço. Pastor, comi lá na, sei que é o nome daquela churrascaria bem famosa, lá na 277. Não chega nem aos pés do meu arroz carreteiro. Fui comprar cada ingrediente, preparei detalhe por detalhe. Até me ataquei de blogueirinho hoje. Mostrei a panela lá, só não mostrei o resultado. Não deu tempo, comeram tudo. Diante do Senhor, eu falei: amor, me dá um machado. Você está de brincadeira? Eu falei: não, eu quero um machado para me cortar a lenha. E eu vou ganhar um machado, vou fazer um story, vocês vão ver eu cortando lenha. Agora, meu irmão, pastor, estou triste, minha aposentadoria não saiu. Estou triste, porque fui mandado embora do trabalho. Você tem que sair desse lugar que Satanás está tentando você deixar, porque a tua esperança tem que ser em Deus. Jeremias 14, 22, a galera do louvor pode subir para cá, a gente vai terminar. Somente tu o podes, Senhor, nosso Deus. Portanto, a nossa esperança está em ti, pois tu fazes todas essas coisas. Quem faz? Quem faz? Mais forte, quem faz? Jeremias 31, 17 diz: por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Olha para mim aqui, ó. Olha para mim. Há esperança para o seu futuro. Agora, se jogar no tigrinho vai se lascar. E se ganhar, pode ficar com o dízimo e oferta para você. Gente, não existe isso aí, né? Você vai destruir sua vida com aquilo que Deus não compactua. Você é de Jesus. Olha para quem está do teu lado e fala assim: você é de Jesus. Amém, queridos? Somente com Deus você pode aliar esperança e tribulação. E mesmo assim, não terminar afundado em tristeza. Eu estou escrevendo um livro sobre o meu período da cura da minha depressão. Eu acho que esse ano vai sair em nome de Jesus.
Lá eu estou tentando relatar os detalhes assim do que eu passei, porque eu tinha todos os motivos da terra para dar um fim na minha vida. Semana passada, uma pessoa próxima que eu acabei de conhecer perdeu a sua avó enforcada. Um amigo me ligou de Laranjeiras do Sul que uma menina de 21 anos se matou. Para você que nunca passou nem perto da depressão, você acha que isso é frescura. Você acha que isso não tem nada a ver. Eu sei o que essas pessoas passaram. E sabe o que me tirou de lá? Nunca ter tirado os meus olhos de Deus. Eu fiz tudo o que tinha que fazer. Eu tomei remédio, eu fiz exercício físico, eu ia na terapia, eu fiz tudo. Mas a palavra final veio de Deus. Sabe por quê? Porque Ele é tudo que eu tenho. Eu sei que Deus é tudo que eu tenho. Eu sei que os meus filhos podem crescer e me abandonar. Esses dias a Renata passou mal. Agora vai sobrar para ela, para me dar uma risada. Senão eu vou chorar, eu não quero. E eu quero orar para terminar o culto. E ela passou tão mal, tão mal, tão mal, que o UPA foi lá em casa buscar ela. Imagina o vexame. Meu Deus do céu, abriu o portão, aquela sirene, inhom, 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 inhom. E o povo em Guarapava não é curioso, não é nada curioso. Imagina, né? O que será que está acontecendo lá, Ardete? Primeira coisa que ela falou para Débora, minha prima, ela falou: você promete para mim que se eu morrer, você não deixa meu marido casar com ninguém. O que a Arlete falou? Quem tem Jesus já tem tudo. Quem tem Jesus não precisa de mais nada. De reconhecimento, de aplauso. Não precisa de mais nada. Eu vejo tanta gente fazendo tanta coisa para agradar os ouvintes. Isso é como palha. Agora, se eu e você se atracarmos com Deus, igual Jacó, e dizer para o anjo do Senhor: eu só saio daqui depois que você me abençoar. Eu só saio daqui depois que o Senhor mudar a minha vida, mudar o meu destino. Essa é a tua oração nessa noite. Senhor, eu só saio daqui se o Senhor me mudar. E para terminar, diga: aprenda a orar e a louvar, ainda que a tristeza continuar. Se coloque em pé. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Por onde? Pelo Instagram? Pelo Facebook? Pelo status do WhatsApp? É isso ou não? Ligando para amiga? É isso? O que está escrito aqui? Pela, diga bem forte, oração e súplica, e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Meu irmão, eu vou lá para o meu quartinho secreto, fecho a porta, e ali o pau tora. É eu e ele, e mais ninguém. Porque tudo o que Deus tem confiado nas nossas mãos nessa cidade é por causa dele. Para terminar e orar por vocês, faça essas 6 coisas que eu vou falar agora. Primeiro, busque a Deus intensamente. Buscar a Deus intensamente. Buscar de verdade. Não é ler a Bíblia, orar 2 minutos. É buscar. Buscar. 2, sentir mais necessidade de Deus em sua vida.
Você tem necessidade de Deus? Você não tem, tem uma coisa errada. Você está alimentando outras coisas, mas não a presença. Terceiro, jamais desistir. Jamais. Aconteça o que acontecer, não desista. 4, não viver no seu passado, por melhor ou pior que ele tenha sido. Apague o seu passado. Seu passado só serve uma coisa, para você olhar para trás e não cometer os mesmos erros. Se liberte disso nessa noite, em nome de Jesus. Siga a tua vida, vai ser feliz. Pastor, eu não tenho garantia. Me fala qual garantia que eu tenho. Mas eu me lanço nos braços do meu amado, Jesus. Amém? Dar a volta por cima e se encher de esperança. Pastor, nada deu certo até hoje. A partir de hoje vai dar. Nunca desista. Faça como aquele cara que era lixeiro e ele tentou 49 vezes, se não me falha a memória, passar num concurso da Polícia Federal. E no ano que ele ia desistir, ele falou, essa vai ser a última vez. E ele passou e entrou, e o nome de Jesus foi glorificado. Amém? Dar a volta por cima e se encher de esperança. Último, manter um relacionamento efetivo de amor com Deus. Como, pastor? Diga comigo, mais oração, mais louvor, mais palavra. Diga, menos religião. Menos religião. Não se iluda. Não se iluda. Não se iluda. Tudo, inclusive o que eu falar, vá para a Bíblia. Se não tiver respaldo, mete o pé. Pode ser quem for. Nada está acima das Escrituras, porque é o próprio Deus falando com cada um de nós. Amém? Nós vamos terminar aqui no altar, mas hoje nós vamos começar diferente. Eu quero saber se a palavra tocou seu coração. Eu quero que você, enquanto o Lucas canta uma canção, quero que você saia do seu lugar, venha para cá. Pode sair, mais rápido que você puder, venha para cá. Nós vamos orar bem rapidinho. Venha para cá, se Deus falou seu coração, pode vir. Pode vir, esse lugar é teu, pode vir. Pode vir. Aleluia. Aos teus pés é onde eu quero. Pode sair do seu lugar, venha pra cá. Venha. Em meio à tua santidade. Esse é o seu lugar nessa aqui noite. Quero ficar. Jesus, Ele está aqui. Só quero a ti. Toda tristeza sobre a tua vida nessa hora. Nada mais. Toda palavra maldita lançada contra você nessa hora. Só quero a ti. Jesus te liberta. Nada mais. Jesus te restaura. Nada mais. Jesus pega na tua mão nessa noite e te sai desse lugar. Eu quero curar você. Eu quero curar teu coração. Eu quero curar tua alma. Eu quero curar a tua mente. Eu tenho poder para fazer isso. Mas você precisa sair desse escuro. Você precisa sair desse lugar de opressão. Você precisa sair desse lugar que Satanás está mentindo para você. Que a tua história acabou. Que a tua história se encerrou. É mentira. Porque aonde houver vida, haverá esperança. Te fez lamento por não cantar de coração. Rasga seu coração diante de Deus. Primeiro amor. Deixa cair as tuas lágrimas agora diante do Senhor. Chore, chore, chore. Se arrependa nessa noite. Aleluia. Lamento. Abre seu coração, abre seu coração. Por viver só pra mim mesmo. Ei! Lamento. Chame a atenção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua vida especial, teu trabalho, os teus estudos, em nome de Jesus. Ele está aqui, Ele está aqui. A ti. Pra cima, pra cima, pra cima, vai. Só quero a ti. Ei! E nada mais. Receba, receba.
receba, 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 receba. Nada além de ti, só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti, só quero a ti e nada mais, nada mais, Aleluia. nada além de ti. Aleluia, Jesus, aleluia, Só aleluia. quero a ti. Tome uma decisão nessa Nada noite. mais, Tome uma decisão nessa noite. Ó, meu nada Senhor. além de ti. Levanta a sua mão, levanta uma das suas mãos para o céu. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora em favor de cada pessoa que está aqui nessa igreja nessa noite. Eu sei que o Senhor tem algo tão especial e maravilhoso, e nós declaramos que toda tristeza agora seja arrancada do coração dos teus filhos. Meu Deus, em nome de Jesus, que eles possam viver os melhores anos da vida deles para a glória do teu nome. Senhor, muda a história, muda agora, Senhor, os sentimentos do coração, muda tudo aquilo que tem travado o deslanchado teu favor sobre a vida deles, porque em ti está tudo pronto, Senhor. Mas às vezes até o nosso coração não está tão preparado. Mas nessa noite eu peço que o poder do Espírito Santo, ele possa tocar no coração de cada pessoa que está aqui e arar a terra da maneira que for precisa, em nome de Jesus. Meu Deus, muda destinos nessa noite. Muda destinos dessa noite. Muda destinos dessa noite. Muda destinos dessa noite. Em nome de Jesus, salva essa cidade, meu Deus. Manifesta a tua glória. Desperta no coração de cada homem e cada mulher o desejo de te conhecer mais. Eu os abençoo e eu declaro o favor de Deus sobre a vida de vocês, no nome de Jesus. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a consolação do poderoso Espírito Santo esteja com cada um de vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Você pode aplaudir Jesus por isso? Mais forte, celebra. Até quarta-feira nas células, se Deus quiser. Beijo no coração, amo vocês. Tchau, tchau, valeu.